Glória a Deus, versículo 12. É um salmo bem conhecido. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O tema do Chá Florescer. Quero parabenizar pela organização, a mesa linda, né? O povo servindo aí, adorando ao Senhor com o seu trabalho. A pastora está de parabéns, tá? Todos aqui nessa igreja estão de parabéns. Diz assim, Salmo 92, versículo 12. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Podeis sentar. Amém? Glória a Deus. Eu gosto muito de árvore, de planta. A minha irmã sabe disso. E algumas pessoas vieram aqui, né, que me antecederam, falaram sobre florescer, sobre plantar, sobre semente. E aí ontem a gente fica, né, quando vai trazer a palavra em algum lugar, e a gente depende do Espírito Santo de Deus para nos dar. Porque se do alto não vier, não tem nada para dar. Mas nós estamos aqui para receber do Senhor. Amém? E aí eu estava pensando, né, no meu limoeiro que eu tenho lá em casa, um pé de limão, um pedacinho de terra. Aí eu plantei abacate, plantei limão, plantei um monte de coisa. O limão é que foi lá e pegou todo o espaço. E o resto fica na sombra, então não cresce, né? E a Bíblia nos compara muito a árvores. A Bíblia sempre está nos comparando com árvores. A palavra de Deus sempre nos compara com árvores. No Salmo 1:3 diz assim: é como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Isso vai nos falar sobre vitalidade e a perseverança do justo. Isaías 61:3. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto, mantos de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Jeremias 17:8. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nunca deixará de dar frutos. Oséias, para quem gosta de Bíblia, 14:6. E os brotos crescerão, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como o do cedro do Líbano. E o perfume do cedro do Líbano, né, irmãos, tem um perfume distinto. Nós vamos entender isso, que ele tem um perfume, além de todas as outras propriedades. E aí eu comecei a ler, tema florescer, o justo florescerá como a palmeira. Mas aí a palavra não é minha, a igreja não é minha, e a pastora falou, deixa Deus te usar. E é bom quando o Espírito Santo de Deus ele tem liberdade para falar no lugar. Quando o Espírito Santo de Deus ele pode falar com a igreja e orar ao Senhor, falava, Senhor, eu vou naquele lugar, eu vou ver mulheres que eu nunca vi na minha vida, pessoas que eu não conheço, que vão entrar naquele lugar. O Senhor sabe como cada um vai entrar e aquilo que elas precisam ouvir. Eu não as conheço, mas o nosso Deus conhece cada uma. O Senhor sabe o seu endereço. Ele sabe aonde você mora, o nome da tua rua, o número da tua casa, o número do seu celular. Aleluia. É esse Deus que nos conhece. Glória a Deus. Eu falei, Senhor, eu preciso que você fale comigo, porque eu não conheço. E eu não tenho nada para dar. E aí a gente vai lá, né, florescer. Vamos lá, Senhor, florescer. Mas aí o Espírito Santo de Deus, vou pegar minha cola aqui. O Espírito Santo de Deus, ele falou comigo. E ele me deu um tema. Ele falou para mim, árvore sem raiz não floresce. Vira para o seu irmão e fala para ela, árvore sem raiz não floresce. Aleluia. E eu não esperava que o Espírito Santo de Deus falasse comigo. Porque muitas das vezes a gente quer, né? A gente quer.
Mas aí eu falo, Senhor, é o que o Senhor quer? Não sou eu, a palavra não é minha. E lembra que eu falei, Senhor, fala aquilo que as mulheres vão entrar ali precisando? E ele falou isso. Árvore sem raiz não floresce. E ele falou assim, começa a falar do cedro, não da palmeira. Primeiro fala do cedro. E aí eu trouxe algumas curiosidades, irmãos, sobre o cedro. Meu esboço é uma benção. E diz assim, o cedro, ele apresenta um crescimento lento, porém consistente. O nosso crescimento espiritual nem sempre ele é rápido ou visível, a olho nu. É um processo contínuo, profundo, gradual, constante na fé, em vez de rápido e superficial. Nos primeiros 3 anos, as raízes do cedro no Líbano, elas crescem 1,5 metro de profundidade. E a planta visível do cedro, ela cresce 5 centímetros. E quando eu estava vendo isso aqui, o Senhor falou assim para mim, pergunta sobre o tempo que tem me dedicado. Que tempo você tem dedicado ao Senhor? Mas primeiro ele falou comigo, que tempo? Será que nós temos dado um tempo de qualidade para o nosso Deus? Ou nós só temos dado o resto? Aquilo que sobra. E muitas das vezes a gente faz tantas coisas e deixamos o Senhor para depois. E aí, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Que o Espírito Santo me deu isso aqui. Olha o tamanho do cedro. 3 anos. Dá para ver? Ó, quando o cedro tem 3 anos, olha o tamanho dele. 3 anos. Olha que tamanhozinho pequenininho, né? E como eu falei, eu gosto muito de plantar. E se você vê quem gosta de plantar, vê uma planta dessa, 3 anos, o que você vai fazer? Você vai arrancar ela. Porque a terra não está boa, alguma coisa está acontecendo, essa planta está doente. Aleluia. Mas o cedro ele tem um segredo. Visivelmente, a planta aérea que está para fora, ela é desse tamanho. Mas enquanto ele não cresce para fora, olha o que acontece com a raiz dele. Rabanda surrebantou, caçai andalabassai. Aleluia! Aleluia! Olha o tamanho dessa raiz. Olha o tamanho da planta. E olha o tamanho da raiz. Glória a Deus. Aleluia! E o Senhor, a irmã veio aqui, a pastora veio aqui e falou sobre raiz. Falei, ela falou que não ia falar não, mas quando o Espírito Santo quer falar, ele fala, né? E como o Senhor falou que a gente precisa ter raiz, o Senhor falou, sobre raiz. Nós precisamos criar raízes. Porque o cedro, ele começa a crescer para baixo. Ele não cresce para cima. E enquanto ele não estiver enraizado, ele vai se enraizando nas pedras, ele vai passando pelas pedras, ele vai descendo, ele quer alcançar caminhos de águas. Para no tempo da sequidão, ele vai independendo do que acontece aqui fora. Mesma coisa somos nós. E a palavra de Deus vai nos mostrar, porque o Senhor poderia falar crescer como a palmeira, crescer como o cedro. Florescer. Mas ele fala florescer como a palmeira, mas cresça como o cedro. É para baixo. Para subir tem que descer. Nós precisamos descer na presença do Senhor. E o cedro ele vai crescendo para baixo. Ele vai fincando suas raízes na terra. E isso vai nos falar sobre estrutura. Nós precisamos ter estrutura. Às vezes a gente está crescendo muito para fora. E as raízes são rasas. E sabe o que o cedro faz também? Enquanto o vento estiver soprando, o cedro não para de fincar as raízes na terra. Enquanto o vento está soprando, ele continua ficando as suas raízes. Aleluia! Aleluia!
palmeira tem que ter raiz para florescer. E o cedro ele continua, e ele continua, e ele continua. E o vento passa, ele continua. Sabe por quê? Porque quando ele se estrutura, quando o vento vem, ele não cai. É uma árvore milenar, não foi à toa que o salmista falou que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como cedro. Você foi chamada como cedro. Deus tem te chamado para ter raízes, para ter estrutura na presença do Senhor, porque não vai ser qualquer ventinho que vai te derrubar, não vai ser qualquer problema que vai te parar. Você vai continuar, porque o vento não vai te quebrar, porque você vai ter estrutura. E Deus tem te chamado nessa noite. Não foi à toa que você entrou aqui nessa noite. Eu vou lá. Não, o Espírito Santo te trouxe aqui para falar. Eu quero te dar estrutura, mulher. O Senhor quer nos dar estrutura, porque a gente sabe aquilo que a gente passa dentro da nossa casa, no trabalho, na igreja. E se a gente não tem estrutura, se não faz como cedro, e se a gente não começa a fincar raízes, ainda que o homem olhe para você e não dê nada por você, Deus conhece o seu crescimento. Não é para o homem ver. Deus quer te dar estrutura, fortalecimento. E quando o Senhor fala em não florescer, fala para elas primeiro: criar raízes. Oh, que Deus maravilhoso que nos ama. E não quer que a gente caia por qualquer coisa. E Deus dá aquilo que a gente precisa ouvir. E Deus me deu, antes de falar com vocês, o Espírito Santo falou comigo, então eu também preciso ter essa estrutura. Porque às vezes a gente quer tapa nas costas, a gente quer que as pessoas nos vejam, mas quando você cresce para baixo, ninguém está te vendo. Cresça para baixo primeiro e se estruture. Continua crescendo. Não pare. Não pare. Aí, continuando aqui, os 4 anos começa a crescer, depois dos 4 anos, ele começa a crescer 20 centímetros por ano. Lento, contínuo. Quando ele faz 20 e 40 anos, são geradas as primeiras sementes. Somente depois disso vem a maturidade. Mas primeiro Deus está trabalhando na estrutura. Primeiro o Senhor está trabalhando na estrutura. Primeiro o Senhor está te aperfeiçoando. Glória a Deus. As coisas que o Senhor fala, né? Faz assim. Então, às vezes a gente lê ou louva e a gente não presta atenção naquilo que a gente louva. A gente não presta atenção na palavra que é lançada para você. Às vezes você que entrou aqui querendo ouvir Deus falar, Deus está falando com você desde a hora que começou esse trabalho. Deus está falando comigo ali. Eu sentia muito a presença do Espírito Santo. E eu falei: o Senhor já está aqui, né, Jesus? Porque grande é a presença dele aqui. E sem ele aqui, nada disso aqui faria sentido algum. Porque é tudo para ele. A minha irmã brincando comigo, ela falou assim: ó, vai de salto. Eu falei: não, vou de rasteirinha. Vou de rasteirinha, porque eu fico mais à vontade. Eu falei: se eu tiver que dar lugar ao varão lá, eu posso dar. Eu sou da Igreja Batista, tá? Mas é bênção na minha vida. Porque onde você estiver plantada, já vai falar disso, você precisa florescer. Onde nós estivermos, nós precisamos florescer. E vamos continuar aqui. As raízes do cedro, elas são profundas e extensas. Os que lhe conferem estabilidade, longevidade, elas são robustas e permitem que a árvore cresça em terrenos difíceis e resista aos ventos. É em terrenos difíceis. Às vezes você está em algum terreno difícil. Você está em terreno difícil, finca as suas raízes. Continue crescendo para baixo. Continua descendo nas áreas da humilhação, se humilhando diante do Senhor. Continua crescendo para baixo.
Não queira ser aquilo que você não é. Sabe por que quem tem que aparecer na nossa vida é Jesus. É Ele que precisa aparecer na nossa vida. Porque da maneira que cada uma de nós somos únicas. Você é única. Não tem outra como você. Deus criou cada uma de nós e foi jogando forma fora. E cada uma, Deus vai usar de uma forma. Tem irmã que tem um abraço, que é uma, né? Você chega e dá um abraço. E já não precisa de mais nada, e você só precisava daquele abraço. Então não queira o que é do outro, não se ache menor. Não se ache menor. Não se diminua, como foi falado aqui. Você é especial da maneira que Deus te usa. Nós somos ferramenta na mão do Senhor. Aqui tem enxada, tem martelo, tem serrote. Cada um Deus vai usar de uma forma. E quando a palavra de Deus fala que nós somos membros do corpo, quem quer perder um dedinho, mindinho? Eu quero. Alguém quer perder um dedinho? Uma perna? Essa perna não faz falta, não. Então, todos os membros são importantes para o corpo de Cristo. Todos. Aleluia. Continuando aqui. Essa raiz, ela é essencial para a sobrevivência da árvore em ambientes montanhosos, pedregosos, porque elas vão absorver nutrientes e água, garantindo o seu crescimento saudável e longevo. As raízes do cedro são uma fortaleza milenar. Elas são fortalezas. Oh, aleluia! E aí, o Senhor falou, agora você fala sobre florescer. Depois que a gente criou raízes, depois que nós crescemos para baixo, aí como o meu pé de limão, que demorou 5 anos, quando eu vi a primeira florzinha, eu fiquei tão feliz. Só quem ama planta vai entender isso. Quem não ama não vai entender. A bobeira. Meu marido, eu falei, mas eu plantei a sementinha. Eu vi ele crescendo, eu conversava com meu pé de limão. Eu falava, você está lindo. Quando eu vi a primeira florzinha dele, que lindo. 5 anos. E esses dias ele deu um temporãozinho, mas ele deu desse tamanho. Eu mandei a foto, pega a foto e manda para mim, irmã. Porque é o Senhor quem faz isso. É o nosso Deus quem faz isso. E a palmeira que o salmista se refere, irmãos, provavelmente seria a tamareira. Que era as palmeiras, né, do deserto, de onde se produzia o mel de tâmara. Alguns estudiosos vão dizer que essas palmeiras, né, que produziam mel, é o mel que João Batista, mas não é comprovado, tá? Alguns vão dizer que ele comia mel silvestre e comia gafanhoto. Então, essas tamareiras. Mas a palmeira, ela floresce mesmo em desertos. Você tem florescido? Independente daquilo que você tem passado? O florescer da palmeira independe do local onde ela está plantada. No mundo deve ter mais de 227 espécies de palmeira. Muitas. Lá no Oriente Médio, no Brasil, a gente tem palmeiras, né? Que tem o açaí, que ela produz fruto. Tem a palmeira que produz palmito. São várias palmeiras que a gente tem. Então você tem que florescer como a palmeira. Aonde? No deserto, é na luta, é na dor, é na doença, na angústia. A palmeira, ela não depende de ambiente, de lugar para ela crescer. Ela não depende da situação do terreno. Independente. Ei, Jesus fala para te dizer que independente daquilo que você esteja passando, independente de como você entrou aqui nessa tarde, agora já à noite, independente, você precisa florescer. Aleluia! Deus tem te chamado, o justo florescerá como a palmeira. Você é
em Cristo. Quem é justo aqui? Quem é justo aqui? Você foi justificado. Levanta a sua mão. Você é justa. Aleluia. Receba do Senhor nessa noite. O Senhor diz que o justo florescerá como uma palmeira. Não adianta, mas irmão, você não sabe aquilo que eu estou passando. Floresça. O mundo quer ver isso. Quer ver crentes, homens e mulheres de Deus. Aqui mais mulher. Hoje somos mais, só a maioria aqui. Não só hoje, né? Sempre na igreja a gente é maioria, mas hoje é um especial. Deus tem te chamado para florescer. Aí, posso andar? O Senhor fala assim para você, floresça. Aonde você estiver, o Senhor fala para você florescer, porque Ele tem chamado você como palmeira. Você não entrou aqui porque você quis, mas foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui nessa noite para falar contigo. Floresça! Dê frutos! Não dependa da situação! Não dependa do terreno! E nem das circunstâncias! Deus tem te chamado como palmeira! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Precisamos abrir mão de muitas coisas. Precisamos abrir mão. Nosso Deus é maravilhoso. Ele é tremendo. E às vezes Ele prepara algo. Sabe quando Deus prepara algo? Porque Ele tem algo a tratar com você. Sinta-se especial. Deus fez isso aqui porque Ele queria falar comigo. Fala assim, olha, Ele queria falar comigo. Aleluia. E Ele move céus e terra, Ele move a igreja, Ele move o coração da pastora, porque Ele queria falar com você. Aleluia. Ele queria falar com você nessa noite. Aleluia. Independente da situação, floresça, dê frutos. Nós precisamos dar frutos. Você sabe o privilégio que é para nós estarmos aqui nessa noite? Você já parou para pensar no privilégio que o Senhor tem te dado de servir a Ele? Não é um Deus feito por mãos de homem. Não é um Deus qualquer. É o Deus que criou os céus e a terra. É o Deus que fez o meu limoeiro brotar a semente e fez ele dar fruto para que eu visse, porque Ele sabia que era um desejo do meu coração. E às vezes o desejo do seu coração para outro é besteira, mas para Deus não. Ele se importa com você. Ele se importa. Ele se importa com os seus sentimentos. Ele se importa com aquilo que você fala com Ele. Você fala, Senhor, todo mundo fala que é besteira minha, mas Ele fala, não é besteira não. Eu me importo. Eu me importo. Aleluia. E Ele vai mover. Minha filha teve uma época que ela precisava fazer a faculdade, mas sabe como é que é, né? Quando você está para receber uma vitória, e começou a se levantar muitos empecilhos. Mas Deus, Ele nos dá aquilo que a gente precisa naquele momento. E aí começou a precisa disso, precisa de não sei o que, precisa não sei de quê, precisa não sei de quê. Eu falei, meu Deus, a gente corria, sabe o tempo passando? Minha filha mais velha, tem 31 anos. E aí passava o tempo, eu falei, Senhor, como é que vai ser? Mas na hora que o Senhor me deu um dom, que é um fruto. Naquele momento que eu precisava receber fé, Ele me deu uma injeção de fé. Mas eu sei que foi algo sobrenatural. Que aí eles continuavam pedindo as coisas. Aí eu falei, minha filha, eles só estão pedindo isso? Manda pedir mais, porque a vaga é tua. Mas aquilo ali não foi eu não, tá? Ousadia do Espírito. Manda pedir mais. E ela falou assim, mãe, mas agora
Aí a gente já conseguiu os documentos, mas agora precisa formar turma. Eu falei, Deus vai formar uma turma para você estudar. Aleluia! Deus, Ele faz isso para abençoar a tua vida. Ele move céus e terra para abençoar você. Aleluia! Porque você é filha amada do Pai. Você pega a preciosa coroa da criação. Mulher, você é especial. E muitas das vezes o inimigo das nossas almas, ele começa a plantar coisas em nosso coração. Para dizer que a gente não é nada, que a gente não consegue nada, que na casa do vizinho é melhor, que o marido da vizinha faz isso para ela. Para que você não se veja como o Senhor vê você. Você é tão especial que ele poderia ter pegado qualquer pessoa para estar aqui, mas ele escolheu você. Qualquer pessoa estar aqui, não se sinta menos, não. Sabe por quê? Porque você não está na presença de qualquer Deus. Não é qualquer Deus que está nesse lugar. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus que abriu o mar vermelho. Aleluia! É diante desse Deus, igreja. Então se alegra e glorifica Ele, porque não tem como a gente ficar de boca fechada diante de um Deus tão poderoso. Receba a unção, receba a porção da praga do Espírito Santo, porque Ele está descendo com unção neste lugar, nessa noite. Então recebe, o Senhor não vai receber quem não quiser. Você só vai sair da mesma maneira que você entrou se você quiser. Porque Ele tem trazido alimento. Ele tem trazido alimento nessa noite para nos alimentar. Ele tem trazido nessa noite carinho para você que precisa de carinho. Ele tem trazido uma palavra para que você entenda que você precisa fincar essas raízes aí, ó. Não importa a situação. Não importa os ventos contrários. Não importa, porque o Senhor, usando o salmista, te comparou com o cedro no Líbano. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E tem também uma coisa, irmãos. Sabe o vento que a palmeira suporta? É um vento de 150 quilômetros por hora. Equivale a um furacão. É um vento de 150 quilômetros por hora. Mas o que a palmeira faz quando o vento bate? Ela se dobra. Ela se curva. Ela se curva. E ela deixa o vento passar. Aleluia. Ela se dobra. Você tem se dobrado diante desse Deus? Você tem se derramado diante dele? Nós precisamos nos dobrar, irmãos. Porque às vezes a gente está ficando de dura serviço, e o pastor fala, e o obreiro fala, e a gente não quer entender, e a gente não quer ouvir, e a gente é do jeito que a gente quer. Só que Deus não vai sentar para dialogar com você enquanto você estiver com dura serviço. Ele não vai mudar a palavra dele para agradar a mim ou a você. Não adianta. É do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, porque se fosse diferente, eu nem o serviria. Mas é da maneira que ele quer, ele fala assim, ó, se dobra. E a gente precisa se dobrar, se humilhar diante do Senhor. A Bíblia fala para a gente se humilhar diante dele. Quantas vezes a gente não quer se humilhar? A gente se acha tanta coisa que a gente não quer se humilhar diante desse Deus que só deu a vida do seu filho por nós. Aí ele pede uma coisa e a gente não quer fazer. Ele pede uma coisa, a gente fica de cara feia. Ele pede uma coisa para nós, a gente para de ir na igreja. A gente fica com raiva, fica bravo. Mas quando a gente olha para a cruz, na minha igreja tem uma cruz. E quando aconteceu algo comigo ali, eu falei, Senhor, eu comecei a olhar para aquela cruz. Eu falei, eu preciso olhar para a cruz. E na minha mente,
eu mentalizava Jesus Cristo morrendo ali por mim naquela cruz. E eu pensava, ele passou por tanta coisa por mim. Ele sofreu uma morte terrível. E às vezes, porque o irmão passou e não olhou para mim, eu já fico bravinha. Eu já não quero louvar ele. Irmãos, esse Deus, ele merece toda a nossa adoração. Todo o nosso louvor. Toda a nossa gratidão. Todo o nosso amor. O amor que ele tem nos dado. O amor que ele, todos os dias, ele demonstra. Hoje, nós dormimos e levantamos porque ele nos sustentou. Nós chegamos até aqui andando. Tem uma irmã da minha igreja que ela teve um acidente e ela parou de andar. E ela está no hospital agora com problemas. Sabe aquela mulher que trabalha? Com a perna caindo da cadeira e a gente tem que colocar no lugar? E a perna sai da cadeira e tem que colocar no lugar? E aquela mulher trabalha muito. E é um exemplo. E você e eu temos perna. Você chegou aqui andando. Ela chega na cadeira de roda. Dependendo de alguém que empurre ela. Mas ela dirige culto. Ela trabalha com os adolescentes. Ela trabalha com os jovens. Ela é uma bênção. Aquela cadeira não impediu que ela florescesse. Ela continua florescendo. E do hospital, ela ainda fala, olhe por mim, porque eu estou aqui, porque Deus isso, porque Deus aquilo, lá dentro do hospital. Ela está no hospital, acho que essa era Curuna, é por aqui, né? Nessa área aqui. Ela está internada ali. Mas é uma mulher de Deus. Nós precisamos louvar e exaltar o nome desse Deus. Glória a Deus, que tem feito tudo isso. Isso que a palmeira faz, após a tempestade, é porque ela tem uma seiva que corre no seu interior, o que a torna resistente a queimadas. 1 Coríntios 3, 6 e 7 diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá crescimento. O 7 vai falar, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus dá o crescimento. É Ele que dá. É Ele que te faz crescer. 2 Pedro 3,18 fala, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Colossenses 1,10. Para que vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Assim vocês frutificarão em toda boa obra e crescerão no conhecimento de Deus. Só assim a gente cresce e floresce na presença do Senhor. É Ele quem dá crescimento. E já começou. Não pense que nós estamos aqui reunidas e que a palavra ela vai produzir efeito pelo qual ela está sendo enviada. A palavra de Deus ela não volta vazia. Nós precisamos entender isso. Ela não volta vazia. O efeito para que ela está sendo enviada. Ela vai produzir o efeito pelo que ela está sendo enviada. Ela vai produzir o efeito pelo qual ela está sendo enviada sobre a sua vida. Essa palavra aqui é viva e eficaz. Essa palavra aqui ela é viva. Ela é viva. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de louvar, pode, pastora? Eu não sei louvar. Quem sabe louvar o hino? Só quem tem raiz. Alguém sabe? Nada é por acaso na vida. Tudo tem. Cada que eu atravessei. Vamos ficar de pé? Aleluia. Glória a Deus.